Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre contabilidade de custos. Eita, assunto bom, né? Aspectos introdutórios da contabilidade de custos. Vamos lá. A contabilidade de custos controla o custo dos fatores de produção. O que é que você tem com esse conceito? Que a contabilidade de custos, ela está basicamente trabalhando na indústria. Vamos ver que ela está subdividida entre contabilidade de serviços e contabilidade industrial. Mas, basicamente, onde há complexidade é na indústria. A contabilidade gerencial ela não tem por objetivo adaptar os procedimentos de apuração do resultado das empresas comerciais para as empresas industriais. Ora, a contabilidade de custos ela cuida das indústrias. A contabilidade gerencial, ela recebe informações da contabilidade de custos para tomada de decisão. A contabilidade de custos, basicamente, é dividida entre contabilidade de serviços e contabilidade industrial. Parte significativa das informações produzidas pela contabilidade de custos não se destina ao público externo. A finalidade da contabilidade de custos é auxiliar os gestores da empresa no desempenho das funções administrativas. Então, vamos lá, a contabilidade de custos, além de outras contabilidades, ela produz informações para a tomada de decisão administrativa, ok? Então, o que é que nós temos como três pilares na contabilidade de custos? Na contabilidade em geral, né? Mas basicamente dois na contabilidade de custos. Nós temos que existe o CMV, né? Custo das mercadorias vendidas. Ele é foco da contabilidade comercial. E aqui nós temos o custo dos serviços prestados. Esse sim está no campo de atuação da contabilidade de custos, com menor complexidade. Porque a maior complexidade está no custo dos produtos vendidos, que é o campo industrial, né? Custo dos produtos ou custos dos produtos vendidos. Se você manja bem o CPV, o CSP e o CMV, ele será entendido com menor esforço. Ok? Então, vamos falar um pouquinho das terminologias de custos? A gente tem um gasto, que na linguagem popular é tudo, né? Tudo é gasto. É um dispêndio, que na linguagem popular é tudo. Nós temos investimento, e aqui a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque estoque também é investimento. Cuidado, viu? Na contabilidade de custos. Então, para a contabilidade de custos, investimento é um gasto para a compra de um bem do ativo fixo ou estoque. Cuidado, né? A compra de matéria-prima para estoque é investimento. Essa matéria-prima tornar-se-á custos quando for para o processo fabril. Quando ela for consumida, né? Então, o que seria custo? O custo é aquilo que tem relação direta com a produção, né? Ou indireta também, né? Então, teve relação com a produção, é custo. Se tiver relação com a atividade fim da prestadora de serviço, também é custo. Então, o que seria custo? Custo é o gasto relacionado a um bem ou serviço utilizado para produzir outros bens ou serviços. Olha a palavrinha-chave aqui, para produzir. Então, estamos falando no campo da área de produção, né? Se fosse prestadora de serviço, o conceito mudaria um pouquinho, né? Porque a gente ia dizer que custo é aquilo que tem relação com o serviço prestado. Mas esse conceito ele é bem amplo, né? O gasto é relacionado a bem ou serviço utilizado, né? Para produzir outros bens ou serviços. Despesas. Despesas, o que cai em prova sobre despesas é o conceito que está no normativo contábil, né? É o bem ou serviço consumido de forma direta ou indireta para a obtenção de receitas. É assim que nós temos o conceito de despesas. Ainda temos o desembolso, né? Esse bastante simples, é o pagamento, né? Desembolso é o pagamento referente a bens ou serviços. Então, desses conceitos iniciais,
Eu diria que investimento, custo e despesas, eles são que nós temos que ter maior atenção, já que gasto é tudo e desembolso é o pagamento, né? E a perda, como é que se mostra dentro da contabilidade de custo? A perda, ela está associada a um ato anormal, né? Involuntário. É um bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária. E essa característica ela é bastante importante, muito importante. Não previsível. E aqui a gente tem um exemplo de uma tempestade e um incêndio para você não perder o conceito de perda. Você não deixar fugir o conceito de perda. Então, toda vez que você associa o conceito de perda, lembre-se, é uma enchente, uma tempestade, um incêndio que vai lhe reportar a esse conceito de anormalidade ou um evento involuntário. Tranquilo? Vamos seguir. Nós temos, para fazer a distinção entre um custo e uma despesa, um custo direto e indireto, um custo variável e um custo fixo, 3 perguntas infalíveis. Olha que coisa forte, né? Perguntas infalíveis. Vamos à primeira. Você quer fazer a distinção entre um custo e uma despesa? Faça a seguinte pergunta. Este gasto tem relação com o processo fabril? Se tiver relação com o processo fabril, a resposta for sim, trata-se de um custo. Ok? Agora, lógico, se você, aqui a gente está falando da fábrica, mas se você estiver no campo da prestação de serviço, essa pergunta vai mudar um pouquinho. Este gasto tem relação com a atividade fim da prestadora de serviço? Se a resposta for sim, trata-se de um custo. Imagine uma faculdade que você percebe que tem um professor que é remunerado. Esse salário do professor tem relação direta com a atividade fim. Logo, é custo. O salário de um professor numa faculdade é custo. Assim como o salário de um cabeleireiro no salão de beleza é custo, porque tem relação com a atividade fim, uma relação direta com a atividade fim. Qual é a segunda pergunta, professor Jair? A segunda pergunta é: qual é a diferença, como eu chego a fazer distinção entre um custo direto e um indireto? Pois bem, faça a seguinte pergunta: este custo é identificável ao produto? Se a resposta for sim, trata-se de um custo direto. Ah, tá, eu não entendi bem essa identificação. Imagine, vamos lá, dá um exemplo aqui. Imagine uma indústria com 3 tipos de produto: produto A, B e C. Tem uma máquina que só trabalha para o produto A. Tem uma máquina que só trabalha para o produto B. E tem uma máquina que só trabalha para o produto C. Ou seja, a depreciação da máquina que só trabalha para o produto A é um custo direto do produto A. E a depreciação da máquina que trabalha para o produto B é um custo direto para o produto B. Você não precisa fazer rateio. E também para o produto C. A máquina que trabalha só para o produto C vai ter uma depreciação só para ele. Você não precisa ratear. Nesse exemplo dado, o custo é direto. O custo é direto. De praxe, quais são os custos que nós podemos dizer que são diretos? Matéria-prima, material de embalagem. A gente não precisa ratear. Pois bem, imagine agora uma máquina que trabalha para os 3 produtos. Então, a depreciação dessa máquina, ela será custo indireto, porque eu não sei, eu teria que fazer um rateio para dividir esse custo entre A, B e C. Ok? Então, nesse exemplo, nós temos um custo indireto. E você percebe, gente, quando você se depara com um item para efeito de identificação ou não ao produto. Quer ver uma coisa? Aluguel da fábrica. Aí você vai para a primeira pergunta. O aluguel é da fábrica, do galpão da fábrica. É custo ou despesa? Bom, se é da fábrica, é custo. Tem relação com o processo fabril. E aí você faz a segunda pergunta. Esse aluguel é custo direto ou indireto? Quando você tem 3 produtos, fica difícil você dizer quanto o produto A gastou de aluguel, o produto B gastou de aluguel e o produto C. Então, você vai ter que fazer um rateio. Você vai fazer um rateio toda vez
que você for fazer um rateio, você vai de cara perceber, isso é um custo indireto. Ok? Então, regra geral, rateia-se o custo indireto, porque o custo direto já é identificável ao produto. Ok? Se a indústria tem apenas um produto, inexiste custos indiretos. Ah, professor, percebi. Porque se só existe um produto, não há rateio. Todo o custo que acontecer é daquele produto, é identificável aquele produto. Logo, não existe custos indiretos. Bom, dito isso, vamos para a pergunta 3. A pergunta 3 vai nos ajudar a fazer a distinção entre um custo variável e um custo fixo. Professor, precisa de pergunta para isso? Precisa. Veja bem, quando você tiver com dúvida se um custo é variável ou fixo, imagine a perguntinha aqui, ó. Se aumentar o volume de produção, este custo acompanha. Se aumentar o volume de produção, este custo acompanha. Se a resposta for sim, trata-se de um custo variável. Ok? Imagine a matéria-prima. Aumentou o volume de produção. Eu vou gastar mais com matéria-prima? Sim. Por isso que o custo é variável. Ok? Então, se eu aumentar o volume de produção, eu vou gastar mais com aluguel? Creio que não, né? Então, se você não vai gastar mais com aluguel, o custo do aluguel é fixo. Faça essas três perguntinhas, que elas são infalíveis, e qualquer dúvida que você tiver de item, você vai conseguir fazer a distinção e a classificação correta. Dicas. Pois bem, todo custo direto é variável. Todo custo direto é variável. A matéria-prima é um custo direto, professor? É. E ela é variável. Os materiais de embalagem são custos diretos? São. E são variáveis. Eu aumentando o volume de produção, eu vou gastar mais com materiais de embalagem. Nem todo custo variável é direto. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tem 3 produtos, né, A, B e C, e você tem uma nota fiscal de energia elétrica, ok? A energia elétrica que foi consumida nesse processo fabril, ela veio com uma nota apenas da CELP lá. Então, você vai ter que dividir essa nota, esse valor de energia elétrica com os 3 produtos, ok? Aí você faz a pergunta, eu quero saber se essa energia elétrica é variável ou fixa. Se eu aumentar o volume de produção, eu vou gastar mais com energia elétrica? Certamente. Então, a energia elétrica, embora seja um custo indireto, porque eu vou fazer um rateio para dividir entre o produto A, B e C, ela é um item de custo variável, porque se eu aumentar o volume de produção, eu vou ter que gastar mais com energia elétrica. Ok? Então, nem todo custo variável é direto, embora todo custo direto seja variável. E aqui eu boto o exemplo da energia elétrica, né? Se o custo é indireto, desconfie, ele é fixo. Por que eu disse desconfie? Porque tem exceções, a energia elétrica é uma delas. Mas, na maioria dos casos, os custos indiretos são fixos. E o frete, professor? Professor Jair, me diga, frete é custo ou despesa? Pode ser as duas coisas, depende, né? Pode ser custo ou pode ser despesa. Quando é que o frete se denomina frete custo? Quando é que ele pode ser classificado como custo? O frete da aquisição da matéria-prima. Ok? A matéria-prima que foi consumida, aquele fretezinho que está lá no preço da matéria-prima, ele será custo. Diferente do frete despesa, que é aquele frete para entregar o produto pronto ao cliente. E a gente percebe que quem controla esse frete lá para entregar ao cliente é o setor comercial, o setor de logística lá, a logística do setor de distribuição, né? Não é propriamente o setor de produção. Aquele frete que foi
O produto saiu da fábrica, foi para o centro de distribuição e lá o CD vai entregar ao cliente, ok? E o material de embalagem? Idem. O material de embalagem ele pode ser custo ou ele pode ser despesa. Se for a embalagem que sai do processo fabril, chame de custo. Se for aquela sacolinha que você pega lá do bom preço, ela é despesa, porque está com uma embalagem para entregar ao cliente. Comissões de vendedores, cuidado, né? Essa sempre cai em prova. Comissões de vendedores não são custos variáveis. Comissões de vendedores não são custos variáveis, são despesas variáveis. Porque comissões de vendedores, você vai fazer aquela perguntinha número 1. Este gasto tem relação com o processo fabril? Não. Então, comissões de vendedores não tem relação com o processo fabril, logo não será custo. Comissões de vendedores são despesas variáveis. Tranquilo? Vamos seguir. Outros aspectos importantes da contabilidade de custos. Você tem uma produção de 100 mil unidades, veja bem. E tem outra produção de 85 mil unidades. Então, nesse cenário, imagine aqui custos variáveis de 860 mil. Você tem 860 mil de custos variáveis. Se você for calcular o custo variável unitário dessa produção, você terá 860 mil dividido por 100 mil, logo o seu custo variável unitário será R$ 8,60, né? 8,6. Vamos seguir. Então, 8,6 vezes 85 mil, seu custo variável aqui será 731 mil. Vamos seguir. O custo fixo, imagine aqui custos fixos de 450 mil. Ok? Então, qual seria o seu custo fixo unitário? É só pegar 450 mil e dividir por 100 mil. Ok? 100 mil, o seu custo fixo unitário será 4,5, né? 4,50. Se o custo fixo é de 450 mil para a produção de 100 mil unidades, como ele é fixo, eu posso repetir do lado de cá. Para uma produção de 85 mil, o custo fixo será de 450 mil. Ele é fixo por conta disso. Para qualquer nível de produção, ele permanece o mesmo número. Então, calculando aqui, né, o custo variável unitário, fazendo o caminho inverso, né, 731 mil dividido por 85 mil é 8,6, né? Não poderia ser diferente. E o custo fixo unitário da produção de 85 mil, a gente tem 450 mil dividido por 85, 5,29 ou 5,2. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Conclusão. O custo variável unitário é constante. Eu não estou falando do custo variável. Estou falando do custo variável unitário. Este é constante. E o custo fixo unitário, ele varia. Não estou falando do custo fixo propriamente, estou falando do custo fixo unitário. Olha ele aí, saiu de 4,5 para 5,2. E o custo variável unitário é constante, seja qual for o nível de produção. Tranquilo? Outros aspectos importantes. Vamos lá. Os elementos básicos do custo de um produto. Muito interessante isso. Vai lhe ajudar a resolver questões de qual é o custo unitário de um produto, qual é o custo total do produto B, qual é o custo total do produto C, envolvendo, inclusive, o custeio de absorção e o custeio variável. Isso é um outro assunto que a gente vê mais na frente, num outro vídeo. Mas vamos lá para os aspectos introdutórios importantes, né? Então, os elementos básicos do custo são três elementos. Matéria-prima, mais mão de obra direta, mais CIF. Quando se lê matéria-prima, leia-se material direto. Eu
botei matéria-prima, porque é assim que cai nas questões. Mas os 3 elementos básicos do custo industrial são material direto, mão de obra direta e CIF, ok? CIF, custos indiretos de fabricação. Vamos para os custos primários. O que compõe os famosos custos primários? Matéria-prima mais mão de obra direta. Matéria-prima mais mão de obra direta são os custos primários, ok? E os custos de transformação, professor Jair? É a mão de obra mais o CIF. Mão de obra mais CIF são custos de transformação. Tranquilo? Então, você tem que os custos primários, matéria-prima ou material direto, né, vamos falar assim, com mão de obra direta, são os custos básicos. Então, numa questão, se ele pedir os custos básicos, e perceba aqui uma diferença, custos básicos não se confundem com elementos básicos do custo. Os custos básicos são matéria-prima mais mão de obra direta. E os custos de transformação são mão de obra direta mais CIF, também chamados de custos de conversão. Já caiu uma vez na prova. Custos de conversão. E quem tinha estudado o conceito de custo de transformação ficou, caramba, que custo é? Ele estava se referindo aos custos de transformação. Ok? Então, você tem 3 importantes formas de se chegar ao custo total de um produto. Olha só, CT aqui não é custo de transformação, é custo total de um produto, ok? Então, qual é a maneira, número 1, de se chegar a um custo total de um produto? É a matéria-prima, mais a mão de obra direta, mais o CIF. Você chegou a um custo total do produto. E qual é a outra maneira de se chegar a um custo total de um produto? É somar os custos diretos mais os custos indiretos. Você chega também ao custo total de um produto, ok? E o custo total de um produto também pode ser obtido somando os custos variáveis mais os custos fixos, ok? Cuidado dessa siglazinha que eu coloquei aqui, né? CT não é custo de transformação, eu estou me referindo aos custos diretos, custos totais, Vamos para questões. Primeira questão, vamos lá. De acordo com as terminologias de custos, assinale a alternativa que apresenta apenas custos fixos. Tranquilo? Custos fixos. Vamos analisar a alternativa A. Ela fala alternativa matéria-prima consumida. Opa! Matéria-prima consumida não é custo fixo. Matéria-prima consumida é custo variável. Então, inviabilizou a alternativa A. Mas vamos seguir. Aluguel da fábrica. Ah, esse sim é custo fixo. Mão de obra indireta. Regra geral. Custo fixo, ela é indireta. Salário do supervisor de produção. Também está dentro da regra geral. Salário de supervisor, custo fixo. E embalagens consumidas? Opa! Embalagens consumidas, que aí é o finalzinho da letra A, não são custos fixos. Embalagens consumidas são custos variáveis. Ok? Então, já sabíamos que não era a letra A, e agora sabemos com mais força ainda que não é a letra A, porque tem mais um item que não se classifica como fixo. Vamos para a alternativa B de bola. Aluguel da fábrica. Ah, esse sim é um custo fixo. Vigilância da fábrica. Opa, também, né? Depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica. Opa, cuidado. Quando a questão vier com depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica, ele está na regra geral, que é aquela depreciação de cotas constantes, logo o custo será fixo. Então, até agora, todos são fixos. Aluguel da fábrica, vigilância da fábrica, depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica. Beleza. Quando ele disser
Depreciação acelerada, aí cuidado. Classifique como custos variáveis, porque à medida que você produz mais, você exige mais da máquina, e aquela máquina será, a depreciação dela será contabilizada muito mais alto quando a produção for maior. Foge, então, do conceito de custos fixos nesse caso particular. Mas, regra geral, depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica, custos fixos, pode ficar tranquilo. Aluguel das máquinas e equipamentos da fábrica, também custos fixos. O que responde à nossa questão é a letra B. Todos os itens são custos fixos. Letra C, vamos fazer só para a gente brincar um pouquinho. Aluguel da fábrica, custos fixos, mas as comissões de vendas, comissão de vendas, nem custo é uma despesa. Então, inviabilizou a letra C. Na letra C também temos salários do gerente de produção, em regra geral é fixo, aluguel das máquinas e equipamentos, já vimos, é custo fixo. Então, não é a letra C. E por que não é a letra D? Porque lá na letra D tem embalagens consumidas. Estão vendo lá no finalzinho? E também tem mão de obra da fábrica. Ele não especificou que mão de obra seria essa. Podia ser uma mão de obra direta ou indireta, né? Por isso que não é a letra D de dado. E a letra E traz especificamente a mão de obra direta. Mão de obra direta é um custo variável. Vamos ver se tem mais outro variável na letra E. Salário do gerente de produção, aluguel de máquinas e equipamentos da fábrica e depreciação das máquinas e equipamentos da fábrica. Tranquilo? A letra E não é por conta da mão de obra direta. Os demais itens você pode tê-los como custos fixos. Então, o que responde a nossa questãozinha foi dito, né? Letra B de bola. Vamos seguir. A respeito dos conhecimentos sobre contabilidade e custos, é correto afirmar que, nas empresas prestadoras de serviços, o custo dos estoques é formado pelo custo fixo, pelo custo variável e pela margem de lucro. Opa, margem de lucro? Não existe isso, né? Nas empresas prestadoras de serviço, o custo dos estoques é formado pelo fixo e pelo variável, mas não pela margem de lucro. Esse é um itemzinho que nós vemos lá em formação de preço, né? Não no controle de estoque. Opa! Então, margem de lucro, ela inviabilizou como correta a alternativa A. Vamos para B. As despesas com propaganda são incorporadas ao custo dos estoques. Opa! Não. Despesa não integra custo de estoques. Ok? Então, as despesas com propagandas são incorporadas ao custo de estoques. Aí é incorreto. Vamos, então, para a letra C. Ele diz, se um gasto é classificado como custo variável, então ele não pode ser classificado como custo direto. Mentira, né? A matéria-prima é um custo variável. E por que ela não pode ser classificada como um custo direto? A gente sabe que a matéria-prima é um custo variável e é um custo direto. Ok? Vamos, então, agora para a letra D, que eu já marquei aqui, né? As empresas industriais. Nas empresas industriais, o custo dos produtos vendidos, ou o custo do produto vendido, é necessariamente igual ao custo do produto fabricado. De forma alguma. Bem fácil essa questão, né? O custo do que foi vendido não é igual ao custo do que foi produzido. Você pode produzir e o custo não, e aquela produção, aquele custo do que está produzido, ele ser diferente por conta de não ter se vendido tudo. Você fabricou 100 unidades e vendeu apenas 20 unidades. Não posso dizer que o custo do que foi produzido é igual ao custo do que foi vendido. Vamos seguir. Letra E. Os custos fixos das empresas industriais são aqueles que não sofrem alterações.
são aqueles que não sofrem alteração de valor no caso de aumento ou diminuição de produção. Correto, né? Os custos fixos são aqueles que não sofrem alteração de valor no caso de aumento ou diminuição de produção. Ele é fixo, está lá guardadinho. Então, letra E para a questão número 2. Letra E em azulzinho aí. Vamos para a questão número 3. Denominam-se custos todos os gastos realizados no processo de produção. Tranquilo. Há várias classificações de nomenclatura de custos. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Custo de produção do período é a soma dos custos incorridos dentro da fábrica, fora do período. Opa! Se o custo é de produção do período, como é que pode ser fora do período, né? Complicado isso, né? Vamos lembrar uma coisinha aqui, né? Custo de produção do período está dentro lá dos elementos básicos do custo, né? Materiais diretos, mais mão de obra direta, mais CIF. Tranquilo? Vamos seguir. Então, fora do período, inviabilizou a letra A. Vamos para B. Custos indiretos são custos apropriados diretamente aos produtos. Opa! Se o custo é indireto, ele não é apropriado diretamente ao produto. Custos diretos é que são apropriados diretamente aos produtos. Apenas devem possuir uma medida de consumo. Então, isso aqui inviabilizou a letra B. Vamos para C. Custos fixos são custos que são incorporados ao produto e seu consumo é baseado e varia conforme a quantidade de produtos produzidos. Olha só. Custos fixos são custos que são incorporados ao produto, tranquilo, e seu consumo é baseado e varia conforme a quantidade de produtos produzidos. Não é isso. Então, essa parte que diz que o custo fixo ele varia conforme a quantidade produzida, não é verdadeiro, logo inviabilizou a letra C. Letra D, custos de transformação. Eita, vamos lembrar o custo de transformação? É a mão de obra direta mais CIF. Ele diz o seguinte, custos de transformação, tirar essa vírgula aqui, é a soma de todos os custos de produção. Custos de transformação é a soma de todos os custos de produção, exceto os custos relativos a materiais diretos. Correto. Então, vamos lá. O universo dos custos, o que são o grupo de custos que envolve tudo, materiais diretos, mão de obra direta, mais CIF. Ok? Se você tirar os materiais diretos, vão lhe sobrar mão de obra direta mais CIF. Então, essa alternativa está correta. Azulzinho nela. Terceiro, letra D de dado. Vamos seguir para mais uma questão. Questão número 4. Assinale a alternativa correta. Desembolso é o pagamento referente à aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada. Tranquilo, né? Portanto, defasada ou não no momento do gasto. É, portanto, a saída financeira da empresa. Ok? Então, desembolso é o pagamento referente à aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto, defasada ou não no momento do gasto. É, portanto, a saída financeira da empresa. Tranquilo, né? Vamos para 2. Então, o item 1 está correto, botei azulzinho nele aqui. 2. Perdas são insumos, cadê? Perdas são insumos consumidos de forma anormal, ou seja, de forma involuntária. Não é classificado como despesa, pois não é um sacrifício realizado para obtenção de receita. Tranquilíssimo, né?
Então, o item 2 também é verdadeiro. Vamos para o item 3. Uma das necessidades de contabilização dos custos e despesas de forma diferenciada é que as despesas alocadas aos produtos devem ficar ativadas até que os produtos sejam vendidos. Já os custos devem ser lançados no período que ocorre, independente do pagamento, para que façam parte da apuração do resultado do exercício. E aí, pessoal? Olha só. Uma das necessidades de contabilização dos custos e despesas de forma diferenciada é que as despesas alocadas aos produtos devem ficar ativados até que os produtos sejam vendidos. Despesas alocadas aos produtos? Opa, de forma alguma, né? Então, temos aí um item errado. Vamos seguir. Despesas são incluídas como custos dos produtos. Despesas não são, melhor dizendo, né? Despesas não são incluídas como custos dos produtos, mas sim como recursos consumidos fora do processo de produção ou da prestação de serviços para obtenção de receita. Correto, né? E já está em azulzinho aqui, você percebeu que esse quarto item também está correto. Como ele quer a alternativa correta, é o item que tem apenas como incorreta 3, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então, voltando aqui, dos 4 itens, apenas o 3 está errado. Então, é a letra A. Letra A, apenas a alternativa 3 é incorreta. Ok? Onde tiver 3 como certa, você cancela, né? Letra B diz que 3 é correta, letra C diz que 3 é correta, letra D diz que 3 é correta, e a letra E diz que 2 e 4 apenas são corretos. Mentira, né? O item 1 também é correto. Então, quarta questão, alternativa A como resposta. Eita, espero que esse vídeo tenha ajudado você com os aspectos introdutórios da contabilidade de custos. Fim. Até uma próxima oportunidade.